Amigo e amiga do canal Sarriá, bem-vindo, bem-vinda. Você está na companhia deste que vos fala, Leandro, e a minha na companhia de Cláudio Campos, um parceiro do canal Sarriá desde a hora zero, o dia que eu escrevi assim, tô pensando na possibilidade de talvez fazer um projeto de seleção brasileira. Cláudio Campos já estava por perto, já estava falando, faz mesmo. Então, é um prazer que você esteja aqui mesmo. Encontrei Cláudio Campos, sentado à beira de uma roseira, dia desses, e falei, por que não chamá-lo numa sexta-noite para a gente conversar? O Brasil ganhou do Japão agora há pouco em Itaquera, muito frio em São Paulo. Em Brasília, onde eu estou, nem tanto, mas já deu para colocar um casaquinho. Cláudio, um abraço para você, obrigado por estar aqui, já é quase meia-noite, você ao invés de sair para a noite, porque afinal de contas é sexta-feira para sábado, você está aqui com o Sarriá. Quero te agradecer por estar aqui. E para quem está te conhecendo agora, para quem está assistindo a gente, como é que te encontra, como é que te lê, te ouve, sabe de você? Um abraço para você. Bom, primeiramente, um abraço para todo mundo e especialmente para você, que já conversamos algumas vezes, trocamos algumas poucas ideias aqui né, nas redes sociais. E, pô, eu tenho certeza que esse nome Sarriá tem muito a ver com a nossa referência de infância de sábado à tarde, que era o Grandes Momentos do Esporte. E quantas vezes não assistimos os jogos de 82 no Grandes Momentos do Esporte? Então eu sei que a referência vem dessa infância de TV Cultura. Já peço desculpas. Eu recebi muitos comentários, viu, Cláudio, nos vídeos passados aí. De fato, eu tô de mudança, tô numa situação provisória, e meu microfone estava picotando, dando estalo muito baixo, porque se eu aumentasse um pouquinho o volume, o estouro ia ficar muito maior em proporção também. Foi uma loucura, mas eu estou agora com um setup novo aqui. Se tiver algum tipo de intercorrência, já peço desculpa de antemão e agradeço você, amiga, que desde o primeiro momento aqui no Sarriá participa bastante na caixa de comentários, põe perguntas, põe críticas, põe discordâncias. Gosto muito dessa participação e estou pensando em abrir, eventualmente, esse canal para conversar, inclusive, sobre essa caixa de comentários. Então, tem uma dúvida, tem uma pergunta, tem um tema que você quer ouvir, conversar sobre, alguma ideia, pode colocar na caixa de comentários que eu vou ler com o maior carinho e atenção. Estou criando esse canal aos pouquinhos, tendo ideias aos pouquinhos, então tudo que vier é bem-vindo. Brasil 3, Japão 1. Cláudio Campos, eu estou encantado com a maneira como o time jogou. A gente tinha conversado durante o dia, a gente brincou, né? Estou muito afim de ver a seleção jogar muito bem hoje. E a seleção jogou muito bem hoje. O destino da partida poderia ter sido diferente se um lance controverso, né? A árbitra anulou um gol do Japão e deu um pênalti para o Brasil no nascimento da jogada. E não é um lance fácil, é um lance que a juíza poderia não ter dado pênalti. É um lance que vai dividir opiniões. Alguns acham que foi pênalti, outros acham que não. Poderia ter sido até confortável para o VAR não chamar a árbitra. E naquele momento, era 10, 12 minutos de partida, o Brasil já fazia um ótimo jogo. E seria um pecado sair atrás no placar daquela forma. No fim das contas, o Brasil perdeu o pênalti, o Japão perdeu o pênalti, isso não influiu muito na partida, e a seleção brasileira mostrou um futebol. Você sabe que eu não sou de usar esse tipo de argumento de qualquer jeito, eu não fico jogando adjetivo para o alto, não, mas foi encantadora a atuação da seleção, 3 zagueiras meio consolidadas. Sabe o que eu gosto, Cláudio? Quando eu vejo um time. Porque quando a gente fala 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, na nossa cabeça a gente vê um time simétrico. O Brasil é um 3-4-3 não simétrico. Quer dizer, do lado esquerdo, a ala que jogou pela esquerda, ela vem por dentro. Ela sabe jogar por dentro, ela muda de posição, ela faz diagonal. Enquanto do lado direito, não aconteceu isso. A nossa área do lado direito é mais uma atacante, a nossa área do lado esquerdo é mais uma lateral. Então, é um time com capacidade de, no meio, não só de momentos do jogo, mas em jogadas específicas, se mexer, mudar de sistema. E eu achei que funcionou muitíssimo bem.
porque a gente continua correndo algum risco, sempre toma um gol bobo, dessa vez foi quando estava 0-0 e agora quando estava 3-0, as coisas acontecem, talvez o Brasil não seja muito firme lá atrás, mas a maneira como a Yasmin, pelo lado esquerdo, faz o corredor, mas também dá opção por dentro, abre espaço por dentro, consegue trabalhar a bola, e como hoje a gente viu a Luane abrindo, jogando perto da linha lateral, e aí você tem duas jogadoras fazendo a mesma, mais ou menos com a mesma posição em campo, mas fazendo funções totalmente diferentes, você já percebe que é um time com uma proposta, um time que treinou, que conversou um jeito de jogar. No fim das contas, todo o time montadinho para que 3 jogadoras lá na frente fizessem a festa. Estou muito impressionado com como elas se procuram, com como elas gostam de fazer tabela, como elas entendem o movimento uma da outra. É um entrosamento que não é normal você ver em amistoso de seleção, porque são poucas sessões de treino. E é impressionante. Eu acho impressionante como a Gil, a Caroline e a Dudinha se encontraram o tempo todo no jogo e conseguiram uma complementar a outra. Então, estou encantado, quero um olhar seu sobre a partida. O Brasil ganhou do Japão por 3-1. Bom, eu vou começar com o que eu falei aqui para minha esposa, né, fundadora da Roseira, assim que o jogo acabou, que provavelmente depois das eliminatórias para 18 com o Tite, este foi o melhor jogo que eu assisti entre todas as seleções brasileiras. Foi a melhor atuação que eu vi entre todas as seleções brasileiras, de um time com consciência tática, como você falou, de um entendimento, é um time muito fluido, é um time muito natural, de saber onde estão as jogadoras, de saber o movimento, a hora certa, como você falou, a Yasmin partindo para dentro, a Gil abrindo para deixar esse espaço para quase fazer um buraco, a forma como a Dudinha e a Luane invertiam entre elas ali do lado direito, trocavam às vezes. E para mim tem uma jogadora que ela é o alicerce disso tudo, que às vezes passa meio batido e tudo mais, mas que é extremamente importante, que é a Angelina. Que para mim ela é o pêndulo, ela é a que faz a bola rodar, é a que faz a coisa acontecer, de tal ritmo, e que também tem a força do roubar a bola, ainda mais esse time que jogou com marcação grudada, colada, no 1 contra 1 o tempo todo, correndo risco, como é o time do Arthur, sempre foi assim. Claro que quando ele tinha o Corinthians na mão, a superioridade facilitava para ele, mas era um time que sempre teve esse desejo de imposição. Então eu tô no modo empolgou, eu tô no modo daquela famosa foto do ge.com ali, do empolgou depois desse jogo. Eu tô encantado. Acho que a expressão que você utilizou ela é muito boa. Eu estou encantado. E a única coisa que acho que encantou muita gente que não acompanha com frequência, mas que até por coincidência do meu trabalho anterior e também da Roseira, é a Dudinha. Que a Dudinha é novidade para muita gente hoje, mas para quem acompanha um pouquinho, principalmente de Campeonato Paulista, do que ela tem feito no São Paulo, e uma coisa que eu adoro de acompanhar, independente do masculino ou feminino, que é a seleção de base, quem acompanha sabe do potencial, já é uma coisa que não surpreende. Agora, a naturalidade com que ela entrou hoje foi empolgante. A gente gosta muito do passado aqui, mas eu também odeio fazer o comparativo com masculino e feminino e tal, mas deu aquela empolgação de seleção do Cláudio adolescente um pouquinho hoje, sabe? De uma coisa de um futuro melhor e não de ficar sempre tentando resgatar o passado, que é o que a gente tem feito. É uma coisa, né, Cláudio? É uma frase repetida minha, que no futebol uma coisa só dá certo quando dá certo várias vezes. Se dá certo uma vez só, talvez você consiga achar, um técnico numa final de Champions League, ele mudou um sistema para aquele jogo e deu certo, ele estudou muito e deu certo. Mas o futebol, a gente fala que alguma coisa deu certo quando a gente encontra padrão. E a maneira como o Brasil, em alguns momentos do jogo, sufoca a saída de bola do Japão hoje, me transportou para Marsella. Eu vi Brasil e Espanha. Né? Então, peraí, se uma coisa aconteceu hoje, aconteceu ontem, aconteceu anteontem, então é porque realmente deu certo, não é porque hoje funcionou. Porque quando hoje funciona, talvez o adversário esteja no mau dia, talvez as coisas aconteceram sem que o técnico saiba explicar como que deu certo. Não é o caso. Eu acho que o Brasil
força muito, não força o tempo inteiro, mas quando força muito bem marcar a saída de bola adversária. A seleção brasileira a seleção castiga o adversário quando esse adversário deixa um espaço e perde uma bola no meio de campo. É um time que consegue roubar a bola e verticalizar o contra-ataque, é um time que desperdiça pouco esse tipo de oportunidade, que é cada vez mais raro no futebol, porque se percorre mais espaços. Então, se você rouba uma bola e acha uma oportunidade de contra-atacar, tem que ser rápido, como o Brasil está conseguindo, e você já está encontrando núcleos, né? Você citou a Angelina. Cara, Angelina e Duda já começa a entrar no nosso ouvido como uma dupla sertaneja, né? Já está começando a virar Leandro e Leonardo. Sim. As duas se completam. O trio de ataque, se fizer mais 2, 3 jogos nesse nível que jogou hoje, já vira uma sigla, né? A gente já vai começar a usar, que sigla que a gente pode usar aqui? Sei lá, KGD, pode usar KGD, entendeu? As coisas começam a funcionar, porque a gente está encontrando, sem a bola, uma forma de marcá-la na frente muito interessante, uma forma de terminar a jogada, de fazer jogada rápida, de castigar o adversário, muito interessante. Só não tenho ainda um elogio muito grande a fazer a nossa recomposição defensiva. Eu acho que a gente ainda, quando é pressionado ali, foi o que aconteceu contra os Estados Unidos, né? A gente ganhou recentemente dos Estados Unidos e foi pressionado bastante, e ali funcionou. A gente não tomou os gols que seriam os gols da derrota, e no final da partida conseguimos a vitória, mas ainda me incomoda. Depois eu vou querer te ouvir, quero te ouvir já sobre se você concorda comigo, qual é o tipo de ideia que você tem para o nosso sistema defensivo ou para o nosso momento sem a bola. Só quero fazer antes uma lembrança. Brasil e Japão, em Paris, um pouco menos de um ano atrás, fizeram uma partida muito traumática. Quando o Brasil perde para o Japão, fazendo um jogo muito digno, mas tomando um gol no fim, de um jeito muito estranho, aquele jogo se desenrolou de um jeito muito estranho, e o Brasil perde e fica perto de sair da Olimpíada, e na cabeça ali a classificação, se vier, vai fazer a gente cruzar contra um bicho-papão nas quartas de final, né? Ali complicou tudo para a gente. É o Japão, né? É um time que, por sinal, tem uma história muito, muito digna no futebol. Eu acho que em 200 anos que o futebol tem de vida, você não encontra 10 histórias mais bonitas do que a seleção feminina do Japão ganhando uma Copa do Mundo depois de tudo que aconteceu no país, o tsunami e tudo mais. É uma das histórias mais lindas do futebol. Essa seleção é muito forte na história, mas é muito forte em campo também. O Brasil não jogou contra um time qualquer. E o Brasil fez, em alguns momentos, o Japão parecer um time qualquer, um time sem recurso. Concorda comigo, Cláudio? A gente tem que melhorar essa defesa? Eu concordo, e se a gente trazer um pouquinho do histórico do Arthur, até de fase final do Corinthians, quando ele começa a perder a intensidade e a força física da Thamires, e aí ele joga a Thamires mais para frente, põe a Yasmin para jogar de lateral, que é realmente para tentar resolver esse problema da recomposição e desse espaço que ficava principalmente entre a linha de meio campo e a de defesa. O Corinthians, quando enfrentava bons times naquele período, Ferroviária, alguns times do Palmeiras, sofreu bastante. Teve um Campeonato Paulista em que sofreu na mão da própria Dudinha com essa questão. A Dudinha faz um lindo gol contra o Corinthians na Neoquímica também. Então é um problema, ainda mais porque, repito, né, a gente acostumou a ver um Corinthians do Arthur muito impositivo porque ele tinha as melhores jogadores. E hoje você vê um Brasil tentando se impor em jogos mais equilibrados. Então você vai ter uma lacuna, vai ficar mais visível a falha, porque você tem equipes mais complexas, né, para você disputar campo, né, no caso do Arthur. Mas uma coisa que me chamou a atenção hoje, que não chega a corrigir isso, mas ajuda muito, principalmente nessa marcação individual, é a forma como a Isa Haas consegue se antecipar das jogadas. É um talento para a gente, né? Repito, né, para quem acompanhou base já é uma coisa natural, mas a naturalidade com que vai entrando na seleção, com que e aí também vale falar, né, de como a transição da base profissional no feminino é uma coisa mais natural
do que a do masculino, né? Você vê realmente a atleta evoluindo e já atingindo o contato com a seleção profissional e essa adaptação para a camisa é muito mais fácil. Ela se sentindo muito à vontade. Então isso é um fator que a gente talvez vai encontrando. Só que eu acho que hoje, quando a gente fala desse espaço, como você disse, e é bom recordar até como foram os outros amistosos de Brasil e Japão recentemente, o Brasil, talvez hoje, em grande parte do jogo, teve o controle do jogo, teve o jogo sob controle, sabia o que tinha que fazer. Só que o histórico dos últimos jogos entre Brasil e Japão, tem esse caótico jogo das Olimpíadas, mas até os amistosos aqui no Brasil, tem um jogo no Morumbi que é uma atuação desastrosa de um Brasil de Arthur Elias, um domingo pela manhã, em que toma um baile desse Japão. E é aquele Japão da triangulação, do passe rápido, da busca dessa bola nas costas, que a Espanha sofreu na última Copa, né? A Espanha campeã, não podemos esquecer, né? Ela toma um baile na primeira fase desse Japão com esse tipo de jogo. E ver o Brasil conseguindo controlar, conseguindo impedir com que esse time trabalhe a bola com facilidade, foi muito interessante de ver, mesmo sofrendo muito com essa questão defensiva, porque eu acho que nós temos uma coisa em comum, a gente vê muito talento e vê muito potencial na seleção feminina. Não tem aquela coisa do, puta, bateu nas quartas, tá bom, né? Isso é uma coisa que eu sinto você falar e não se conformar, talvez até desde 2019, não é uma coisa de agora, né? Certo inconformismo com uma seleção que tem muito mais para entregar. Então, vendo isso e esse embate direto com seleções fortes, eu acho que essa questão defensiva a gente também tem que considerar um pouquinho do mérito do adversário que está pegando. Se a gente continuar tendo certos problemas com Estados Unidos, Espanha, Japão, tudo bem. O que a gente não pode esquecer é que há tempos atrás a gente, a qualquer contato com uma equipe europeia ou até uma equipe de força física que fosse africana ou a Jamaica, por exemplo, nós tínhamos muita dificuldade de criação, nós tínhamos muito problema para criar. E, repito, hoje você vê um time muito mais fluido. Eu acho que tem um ponto do Arthur, que é o que ele fez no Corinthians, e é uma coisa dele desde Centro Olímpico, que é de deixar a jogadora muito à vontade para executar o que ela tem de melhor. Isso é uma coisa que o Arthur, que vai além da tática, da forma como ele coloca o time em campo, mas você percebe, e aí algumas jogadoras, principalmente quando ele treinava o Corinthians, ou até algumas jogadoras do Corinthians, você tem alguns momentos que beira até uma certa arrogância no nível de confiança tão alto, né? Eu acho que a Duda Sampaio é um exemplo disso, que às vezes parece que ela está desligada no jogo, ou tem aquele toque mais refinado quando não precisa, mas é o jeito dela jogar. Mas eu acho que também mostra como ele também consegue deixar essas jogadoras à vontade. Se a gente for voltar para a última Copa do Mundo, eu sentia muito um time quase que num processo de reeducação, em que ele tinha que exercer funções, caso contrário você não tinha a titularidade, aquela jogadora perderia a posição por não executar a função que a Pia pedia ali no momento. Hoje eu acho que eu já vejo uma coisa um pouco diferente no Arthur. Eu vejo ele dando muito mais liberdade, com uma organização tática muito melhor, mas muito mais confiança para que a jogadora possa executar. E isso, para mim, fez uma diferença absurda no trabalho do Arthur nesses últimos, principalmente pós-Olimpíada, quando ele está buscando jogadoras novas e opções novas. Deixá-las à vontade ajuda bastante. Para fazer o serviço, né? Esse setor defensivo jogou com Marisa, Isa e Fernanda Palermo, com a Yasmin eventualmente fechando pela esquerda, com a Angelina à frente desse trio e a Duda Sampaio fazendo ali o famoso retrovisor, digamos assim, o camisa 8. Atrás de todo mundo a Lorena, que falhou, não pode sair daquele jeito quando o jogo estava 0-0, foi salva pelo VAR, que preferiu, que entendeu que foi pênalti na outra área e defendeu um pênalti no segundo tempo, então ficou... tá tudo bem, né? Ficou elas por elas aí. Ô, Cláudio, sabe que quando as coisas funcionam, quando a gente começa a sentir isso que a gente está sentindo agora, a gente vê um time pronto, com núcleos que funcionam, com uma engrenagem que funciona, isso tem uma consequência positiva, além, claro, do time jogar bem, que potencializa até quem não está em campo. Quer dizer, o time está certinho, fica mais fácil você...
Quando o time está jogando mal, o time da Pia, por exemplo, quando estava naquele momento difícil, as coisas não funcionavam de jeito nenhum, eu olhava para o banco e via a Ludmilla, falava, puta, Ludmilla não vai resolver. Mas qualquer uma que eu olhasse, eu ia falar, não é para ela. Mas quando o time está redondinho, eu olho, se precisar de um jogador de velocidade, tá aí, tá a Ludmilla. Mas a gente precisa de um 9, ele precisa enfiar mais a bola, precisa forçar a zaga delas para trás. Sei lá, tem a Gutierrez. Aí precisa de mais experiência. A gente só tem a Marta para colocar em campo. Sem contar outros nomes. Pô, a gente sabe, tá se dando ao luxo de falar dessa atuação da seleção, a gente nem tocou no nome da Portillo, por exemplo. A gente nem tá falando dela e tem outras jogadoras. Então, é impressionante como quando você tem 11 jogadoras que vão bem, você tem 20, né? Essa é a grande mágica do futebol. Quando você tem 11, você tem 20, porque aí o banco de reserva funciona bem. Eu falo tudo isso para te provocar. Eu achava que depois de Paris, eu não achava que a gente teria o grande finale da Marta em 2027 jogando a Copa do Mundo em casa. Mas tá parecendo que vai ser inevitável. É uma coisa muito interessante, porque, por coincidência, né, a gente quando se falou sobre participar do programa e tal, eu até te contei que eu me mudei em função do meu trabalho para Nova York, né? E aqui, por coincidência, a primeira partida da NWSL foi o Orlando visitar o Gotham. E claro que nós fomos, né? E o que mais nos chamou a atenção foi a forma física da Marta. E aquilo foi quase que um teaser para nós, assim, de que estava diferente. Você viu uma atleta mais forte fisicamente do que Paris, não precisa nem falar de Copa do Mundo, né, da Austrália e tudo mais. E você viu uma jogadora com mais explosão do que a Marta dos últimos anos, até do ano do título da campanha do Orlando ali. Eu senti ela mais em forma. Então eu acho que ela colocou na cabeça, sabe quando é aquilo, uma coisa meio, pô, agora na hora do filé eu não vou participar? Não, eu tenho que me preparar para esse momento. Né? E eu acho que uma coisa interessante também, que você falou das trocas, e é bom lembrar, né? Como na Copa não se sabia o que fazer com a Marta, até pela pressão dos jogos, pela complexidade das partidas e pela incerteza da questão de forma física dela, de onde ela podia jogar, e de como hoje a gente aceita ter essa tranquilidade de você ter a Marta no banco sem ter a pressão de que ela tenha que ser titular ou para resolver algum jogo. Né? O personagem Marta, ele mudou pós-Olimpíada também, porque aquele time ficou um pouco mais dinâmico durante a Olimpíada sem a presença dela, e eu acho que houve um entendimento de que é importante a participação dela, o envolvimento, a presença dela, mas sabendo utilizar, né, sabendo tirar proveito do que ela tem para entregar. Porque se ficar a pressão como ficou um pouco, principalmente no último jogo ali de Copa do Mundo, e a gente ficou vendo a Marta encostada na linha de fundo, de costas, recebendo bola e jogando de costas contra 2, 3 jamaicanas, ali, uma coisa que chegou a dar aflição para a gente, retorna no começo da sua provocação. Quando você tem um time leve, você põe a Marta só na boa. Quando você tem um time organizado, por mais que esteja com algum problema de virar um jogo e tudo mais, você põe uma Marta dentro de um time organizado. Você não põe a Marta naquilo, né, que a gente brinca que é, pô, entra lá e resolve, de uma forma tosca, mas é aquilo. Você não tem um plano para a Marta. E eu acho que hoje se tem um plano para ela, independente da situação, de deixar ela confortável dentro de campo. Claudio, para a gente fechar, eu vou inaugurar aqui não vai ser, é um jogo de notas, mas veja bem, não é para a gente premiar quem vai mal, tá? Quem for nota 5 ou nota 0 é a mesma coisa, é sem canarinho. Tá? É um jogo de méritos. Então eu vou falar o nome das jogadoras, você vai falar sem canarinho, 1 canarinho, 2 canarinhos ou 3 canarinhos. Perfeito? É 0, 1, 2 ou 3? 0, 1, 2 ou 3. Boa. Lorena. 2 canarinhos. Marisa. Gostei muito. 3.
Isa Haas. Também, uma surpresa, 3. Fê Palermo. Fê Palermo, 2. Angelina. 3, para mim, importantíssimo. Duda Sampaio. 2. Luani. Luane, eu acho que a Luane ela vai sempre ganhar 3, principalmente se você assistir do campo. O que ela correu hoje foi um espetáculo. 3. Yasmin. A mesma coisa. Para entender a função da Yasmin, tenho o mérito, tenho o prazer de assisti-la jogando em campo. 3. Agora vamos para o KGD. Caroline. Caroline, pode mais. 2. A Caroline vai ser o nosso rival. A gente vai criticar baseado no que a gente sabe que ela joga. Concordo com você. Para mim, ela é o cabeceira de mesa. Para mim, é o primeiro pedaço do pudim, de fato. Exato. De fato, exato. concordo. Gil. Gil, 2. Mas gosto muito, feliz de vê-la bem, sem contusão, presente na seleção. Ela se sente muito bem com a camisa da seleção. E uma nova face, o Arthur Elias parece também que, né, põe a mão, é encantado também. Dudinha, 3. E aí, você falou dessa questão dele pôr a mão, né? A gente gosta muito de história, a gente tem que voltar lá atrás e dizer que muita gente da comissão técnica do trabalho de base do Centro Olímpico está espalhado pelos clubes brasileiros. Né? O Lucas, treinador do São Paulo, o Thiago, treinador do São Paulo, tem muita gente lá que é cria, né? O Vinícius, que é do Sub-17, o pessoal é cria de Centro Olímpico, então eles se falam, o trabalho lá é espetacular, com uma estrutura mínima, né? E o pessoal se comunica, né? Então acaba sendo um pouquinho de cria do Arthur Elias também, a Dudinha lá no São Paulo. Perfeito, Cláudio. É bom você lembrar de tudo isso. Eu vou sempre falar, sempre que a pauta aqui no Sarriá for futebol das mulheres, eu vou lembrar do mantra, que na minha concepção deve ser tratado como mantra mesmo. Eu acho que todo mundo, toda transmissão de TV, rádio, internet, falou de futebol, tem que falar base sólida e profissionalismo amplo. Você tem que ter categoria de base, você tem que ter Lorenas treinando por aí, com todo o aparato técnico para você virar um profissional, com tudo que você pode ter. O Brasil se acostumou por muito tempo a ter uma base frouxa, uma base que não existe, uma base que não acontece. E que em alguns casos é melhor que não aconteça, porque uma base que acontece largada é espaço para muita coisa que a gente odiaria saber. E a gente está falando de violência. Com a base sólida e o profissionalismo amplo, essa jogadora que tem uma base, que consegue fazer o passo a passo, que consegue crescer na carreira, assina um contrato legal, tem um direito trabalhista bacana, chega no futebol brasileiro, permitir contrato meia boca, permitir que jogadora profissional enfrente jogadora com contrato amador, e não é para profissional, não é para o CLT virar amador, é para o contrário acontecer. A gente vai ter uma Copa do Mundo no nosso país em 2027. Acho que já passou da hora, mas se é preciso um motivo mais importante, maior, mais simbólico do que uma Copa do Mundo em casa, para a gente entender que primeiro almoça, depois come a sobremesa, né? Mais do que isso é impossível a gente colocar. E que uma seleção jogando bola, sorrindo, fazendo a sexta-feira do brasileiro e da brasileira mais gostoso, como foi essa seleção, ajuda a gente a colocar essa pauta em dia. Aqui no Sarriá a gente vai sempre tocar a pauta nesse tom, sempre crítico. A essa parte do futebol, que o futebol das mulheres tem uma... Né, a gente tem, né, o futebol tem uma dívida imensa com o futebol das mulheres, porque não ofereceu nem base, nem profissionalismo para elas. Com essas duas coisas, eu acho que a gente ganha uma Copa do Mundo. E mais do que isso, a Copa do Mundo é o de menos. A gente ganha ciclo. A gente ganha uma jogadora que se aposenta vendo outra nascer e uma se espelha na outra. E aí, rapaz, aí é só deixar. Aí é só deixar. O resto, o futebol brasileiro se encarrega de fazer a sua beleza. Cláudio,
já te convido. Vai ter outro amistoso, o Brasil vai jogar com o Japão na semana que vem. Posso contar contigo aqui? Pode contar. Estaremos aqui já. Pode deixar marcado. Perfeito. Eu agradeço o amigo e amiga do canal Sarriá que nos assiste. Faço sempre a lembrança de que isso aqui é um canal independente e eu ainda sou muito ruim de thumbnail. Eu ainda faço a thumbnail no Paintbrush e eu estou sabendo que o YouTube não gosta dessas coisas. Então eu apareço para ainda menos pessoas por causa disso. Daqui a pouco a gente melhora esse tipo de coisa. Um microfone novo, a gente começa a mexer melhorzinho nessas partes aí do robô. Mas por enquanto não custa nada. Aí você está no grupo de WhatsApp do pessoal do futebol, de torcedor, tal. Escreve aí, ó, pessoal que gosta de seleção, tem um canal aí, Sarriá, tem um barbudo lá em Brasília que gosta de trocar uma ideia, tal. E dizer que tem um barbudo em Brasília que gosta de trocar ideia pode ser uma bela thumb. Você está pensando? Você vê? Não tinha pensado por esse lado, é verdade. Cláudio, muito obrigado, viu, companheiro? Até a próxima. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, cara.